Olá, minhas gatonas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Na Atitude. E aqui vocês já sabem que a gente traz pessoas fodas, fortes, profissionais da área da beleza, que têm na atitude, que contam uma história diferente pra vocês se inspirarem, pra vocês não desistirem. E hoje, gente, tá sensacional. Ela é pequenininha, mas ela é gigante como pessoa. A gente tá adorando conversar um pouquinho nos bastidores com ela. Então, assim, só pra vocês saberem mais ou menos, a convidada de hoje, ela veio de Araraquara, interior de São Paulo. Ela tem 32 anos, ela já formou mais de 4.000 alunas, ela é instrutora, ela é uma ótima manicure. E, gente, ela é um doce. Ela parece uma adolescente super angelical. Vocês vão gostar muito de entender. Ela iniciou a carreira quando ela se tornou mãe, para conseguir conciliar a maternidade com a vida profissional. Ela tem 5 filhos, 2 cachorros e um gato. Gente, a gente tem aqui na Nath hoje o prazer de receber a Jéssica. Todo mundo já sabe, né? Que na hora que falar 2 cachorros e um gato, todo mundo vai saber. Obrigada, Nath. Seja muito bem-vinda. Fico muito feliz. Imagina, gente, eu sempre comento que as pessoas que vêm no nosso podcast, eu sempre gosto de reforçar que ela veio com total boa vontade, sem cobrar absolutamente nada pra estar aqui. Ela veio simplesmente contar a história, andou mais de 3 horas na estrada. Então, assim, é uma pessoa que conseguiu vencer. A vida dela não foi fácil. Vocês que já seguem, vocês têm ideia do que ela já passou. É uma pessoa que não se vitimiza. Do momento que a gente começou a conversar até agora, deve fazer mais de 1 hora. Ela tá sempre feliz, sorrindo. Então, pra gente é uma honra ter você aqui, poder contar um pouquinho da sua história, porque todo mundo tem vontade. Eu já fucei bastante nas suas redes sociais para poder conhecer você. Mas, Jéssica, como você começou na profissão de manicure? Bom, foi lá para 2010. Decidi entrar na profissão por causa da Emily. Sua minha filha mais filha velha. mais velha, que hoje tem 14 anos. Quer dizer, faz 13 anos já que eu tô na profissão. E assim, de repente, do nada, eu falei, eu preciso fazer um curso. Não sabia qual curso eu queria fazer, na verdade, mas eu queria um curso que pudesse fazer com que eu trabalhasse perto dela. Tá. Assim que ela fosse pra creche, se precisasse de alguma urgência, eu tava ali do lado. E aí Por que manicure, Jéssica? Então, do nada. Do nada. Eu falei, vou fazer um curso de manicure. Você nunca tinha trabalhado na área, Nunca nada? tinha trabalhado. Na verdade, quem fazia a unha da família era minha irmã. Você falou. Era minha irmã, que hoje é dentista, ó, Nossa. nada a ver com a coisa. Então, ela sempre fazia a unha da família. E naquela época, eu acho que o curso de manicure estava mais em auge, Tá. né? Eu falei, eu acho que eu vou fazer a unha. Decidi fazer um curso do nada. Eu fiz. Foram, acho que mais ou menos 5 meses aí para fazer o curso. Saí de lá e já iniciei na profissão. Você atendia na sua casa ou ia para algum salão? Não, eu atendia na minha casa. No início foi tudo muito difícil. Na onde eu trabalhava, no bairro onde eu morava, tinham 3 profissionais muito famosos no bairro, onde todo mundo só ouvia falar delas. Já conhecia? Já conhecia elas e eu tinha só 18 anos, né? Muito novinha. Quem que ia dar confiança para uma manicure de 18 anos naquela época? Tá. Que era muito imatura. Então, eu tentei fazer unha no bairro, não consegui. Eu atendia uma ou outra, na época era R$5 a mão, Nossa. R$6 o pé, R$13, se eu não me engano, pé em mão. Então, era Suado. muito suado. E aí, eu tentava atender uma cliente, outra. As que eu atendia não voltava, porque meu trabalho não estava legal. Não era bom. E foi quando eu decidi trabalhar em um salão. Aí eu falei, bom, eu não posso desistir da minha profissão, porque o meu propósito era trabalhar e ficar perto da Emily. Então, não era aquilo que ia me fazer desistir da profissão. Então, foi quando eu decidi trabalhar no salão mais famoso da cidade, onde tinha 17 profissionais. Se eu já estava preocupada com 3 profissionais no meu bairro. Imagina 17. E você é a mais nova, né? Do salão, Sim, entrando lá. eu tinha acabado de entrar. Fiz 3 testes. Não estava passando nos testes, porque a profissional mais velha que fazia o nosso teste, toda vez que eu fazia, ela falava assim, olha, fulana, dona do salão, Falta isso. olha, ela sabe pegar num alicate, ela sabe pegar numa lixa, num palito, mas assim, ela não sabe fazer unha. Precisa melhorar o trabalho dela. Fui lá 3 vezes fazer o teste. Passou na terceira.
Nem passei. Não passou. Não, a dona me deu a oportunidade. Falou, vem aí pra você conhecer o trabalho das minhas meninas. Quando eu cheguei lá, eu falei, eu não sei fazer unha. Só que aí eu não desisti mesmo assim. Eu falei, não, eu preciso. Meu propósito era ficar perto da Emily. Então, nada ia me fazer desistir naquilo lá, naquela hora, E no assim. salão você conseguiria, já ficar próxima dela? Não. Tive que passar por um processo também para poder chegar aonde eu queria chegar. Então, ela ia pra creche o dia todo. Eu saía muito tarde. E aí o pai dela pegava ela na época. Mas assim, eu fiquei lá 3 anos. Mas eu aguentou bem? aguentei 3 anos. Saí de lá por causa do Juliano, né? Eu engravidei. Você engravidou do segundo? Do segundo, eu trabalhei no sábado. O Juliano nasceu no domingo. Nossa. Então, eu aguentei lá forte. Mas assim, durante esse período, eu não sabia fazer unha, mas eu não desistia. O que eu fazia? Eu pegava meu banquinho, sentava do lado das profissionais que sabiam fazer unha. E eu observava. Elas, né? Observava e falar, eu vou aprender. Eu perguntava, posso sentar do seu lado? Claro, pode sentar. E eu sentava lá e eu fui aprendendo. Depois eu voltei pro bairro. E atendi em casa? Aí eu atendi em casa. Não tinha espaço para trabalhar. Eu atendia no meu quarto. Nossa. Colocava minha cliente sentadinha na cama. Mentira. Eu pegava um banquinho pequenininho de madeira. E aí, num quarto quente, porque onde eu morava tinha um galinheiro no fundo. E se eu abrisse a porta, entrava um monte de pernilongo. Ia picar todos os clientes. Aí eu fechava a porta, ficava lá naquele cantinho. Eu atendia com a Emily no tapetinho. Fazia unha. Às vezes a cliente levava um monte de criança. Eu ficava naquele quartinho 3x4 lá. Quente, mas eu tava ali fazendo. E durante esse período, Gé, você chegou a trabalhar em outra coisa ou você não desistiu? Desde quando você começou como manicure, você focou e... Sempre foquei. Eu fazia tapete crochê, bordava não, fazia biquinho no guardanapo. Então, enquanto isso, eu vendia um tapetinho de crochê, um guardanapo. Então, eu sempre fui lutando pra conseguir, pra me manter, né, na profissão. E você teve apoio nesse momento? Como foi? Assim, eu quero ser manicure. Como que a sua família, o marido atual da época... Eu tive apoio. Eles te apoiaram nessa decisão de ser manicure? Tive apoio, sim. Fui incentivada na época. E foi. E você gostou de cara? Você nunca pensou em falar, não é isso? E eu acho que eu fui, tipo, sabe aonde a onda vai te levando? Eu fui indo. Eu sempre fui muito persistente, né? Então, eu fui indo, conforme foi indo, Quando eu percebi que o meu trabalho estava bonito... Você já admirava, né? Você eu comecei a admirar. E depois que eu comecei a ensinar, aí eu descobri a paixão pela profissão. Que sensacional. Foi quando eu descobri mesmo que eu amava a minha profissão, foi quando eu comecei a ensinar outras pessoas. Então, foi aonde eu descobri. E você chegou a ter salão próprio, a montar o seu espaço? Eu tinha um salãozinho, né? A gente montava, sempre trabalhei em casa, né, amor? Sempre trabalhei em casa. Eu nem sei se podia falar, amor, né? Pode, não tem problema. É que o marido dela está assistindo ao nosso podcast. É por isso que ela está falando amor. E eu sempre montei um salãozinho na onde a gente morava. Atualmente, hoje, na casa onde a gente mora, eu montei um espacinho bonito lá, mas sempre trabalhei em casa. Depois que eu saí do salão, eu não... Mas quando você fala em casa, você tinha um local próprio, por exemplo, um quartinho para isso, ou você adaptava algum cômodo da sua casa? Eu adaptava o cômodo, né? Sempre adaptei cômodo. Você sempre deu um jeito com o que você tinha? Sempre dei. A gente tem que começar assim. Sem desculpas, começar com o que tem, como que pode. E foi. E você começou ganhando R$13 num pé em mão? R$13 num pé em mão. Daquela época era R$13 no pé em mão. E eu queria saber assim, acho que todo mundo tem essa dúvida. Eu pesquisei um pouquinho sobre você. E quem é a Jéssica? A Jéssica? Ela é mãe de 5 filhos. Conta um pouquinho. Sou mãe e agora? É minha história ou não? É a sua história. É a minha história? É. Bom, a Jéssica... Eu sou meio chorona, tá, gente? Pode ficar à vontade. Eu também, tá? Sou muito chorona. Bom, vim de uma família muito simples. Fui criada pela minha avó, Carminha. À vontade.
Gente, a gente tá ouvindo uma história bem assim. Hoje eu falo que é uma história legal, uma história inspiradora, mas que deve ter sido bem difícil pra Jéssica. Então é por isso que ela tá um pouquinho emocionada e eu queria que ela compartilhasse com vocês, porque quando eu assisti ela contando um pouquinho da história dela, eu até fiquei curiosa de ouvir ela contando essa história pra mim, porque eu já sei um pouquinho. Então vocês vão gostar bastante da história da Jéssica. Pra vocês entenderem que está difícil pra vocês, pra ela também foi, mas ela conseguiu e vocês também vão conseguir. Vai sim. Só ter força, coragem e ter um propósito, né? Uma coisa sempre falo. que me marcou quando eu assisti da sua história é que você falou, a minha vida nunca foi fácil. Não. Eu sofri bastante, eu tive uma Sim. vida... E eu nunca desisti, você Não. falou, eu continuei. Continuei. E a gente vai continuar, né? Até a gente chegar no propósito. É isso aí. Bom, fui criada pela minha avó Carminha, porque minha mãe faleceu muito cedo, né? Tinha 23 anos pelo câncer de mama. A sua mãe tinha 23 quando Minha faleceu. mãe tinha 23. E você tinha quantos, Eu tinha Gê? uns 3 anos e meio. Acredito que seja, porque eu não lembro de nada, né? Então eu fui criada pela minha avó materna. Eu, minha irmã mais velha, minha prima, minha bisavó. Sabe aquela casa que é uma casa que é fechada com a parede, uma parte da família fica aqui, outra parte da família fica ali. E aí foi minha bisavó, meu tio que faleceu na época e minha tia. E aí a minha avó foi muito guerreira. Nossa, como minha avó foi guerreira, porque ela era viúva. Nossa, sozinha. Então ela era viúva, perdeu a minha mãe, imagina só, né? Perder um filho. Devia. Deve ser muito difícil, mas ela nunca demonstrou isso pra gente, porque ela sempre foi muito forte, durona, sabe? Bem durona. Qual é a profissão da sua avó? Ela era doméstica. Doméstica. E imagina, ela tinha que sustentar eu, minha irmã, minha prima, na época minha bisavó, meu padrinho que faleceu depois, a minha tia com um salário de R$400 Nossa. naquela época. E era muito difícil. Então, mas ela continuou, né? Ela não desistiu em meio de todos os desafios. Então eu falo assim, por mais que eu seja muito meiga, o jeito que eu falo, eu sou bem durona também, né, amor? Sou bem... E eu trouxe essa força da minha avó, independente de toda a situação, porque não é fácil viver os bastidores da nossa profissão. É muito difícil. Ninguém sabe o que a gente passa por trás das câmeras. A gente sofre a cada passo. É uma luta para a gente alcançar o nosso ideal. E eu trouxe isso dela. Da força dela, que independente de todas as situações, pode chorar, pode tentar desistir, pode o que for, pode gritar. Muitas vezes falo pro meu marido, eu não quero mais, chega. Tô cansada. Né? Tô cansada. E ele vai lá e fala, não é assim. Olha o que Deus colocou na tua mão. E eu trouxe isso dela também. Da força dela, da garra dela, e eu agradeço muito o tempo que nós passamos juntos, porque ela não tá mais entre nós, né? Então, o tempo que nós passamos juntos, por mais que ela foi uma avó muito durona... Mas era o que ela tinha, né? Era o que ela tinha, o que tinha para nos entregar. Por mais que ela foi muito durona, não soube expressar sentimentos quando precisava, mesmo assim ela mostrou pra gente, ensinou a gente que a gente deveria seguir. Então eu sou muito grata a esse momento que eu passei na minha vida, porque eu acredito que tudo é propósito de Deus, tudo é aprendizado. Hoje a conta fecha, né? Hoje a conta fecha. Vai fechar mais ainda pra frente, mas assim, sou grata mesmo a tudo isso. Em algum momento, já no passado, quando você começou a fazer unha, você imaginou que você ia estar onde você está hoje? Não. Você tinha alguma pretensão que você falasse? Não, assim... A gente que sonha, na verdade. E eu sempre falo até para as meninas que tudo que tá aqui, ó... A gente executa, né? Vai acontecer. Deus só está esperando um momento certo para nos dar. Então, hoje, muitas coisas que eu passo, eu já imaginei. Eu lembro que tinha essas 3 profissionais no bairro onde eu morava, e eu lembro que eu tava caminhando com a Emily no colo, e um dia eu falei assim, nossa, será que um dia alguém vai ouvir falar de mim que nem a fulana, ciclana e beltrona? Elas existem ainda, já? Existem. Mas assim, será que alguém um dia vai ouvir falar de mim que nem a fulana, ciclana, beltrana, mas ali no bairro? Não, hoje já ouve. Sim, entendeu? E hoje, assim, as pessoas... Elas estão no mesmo bairro que você ainda ou você mudou do bairro? Não, a gente mudou.
Que legal. Vixe, mudou. E na sua opinião, ou pelo menos na sua história, quais as principais dificuldades que você enfrentou no começo? Eu acho que a principal dificuldade foi adquirir clientes. Conquistar as clientes? Foi conquistar clientes, foi muito difícil. Apesar que lá atrás, Nath, eu vou falar uma coisa pra você, eu não via isso como dificuldade. Hoje eu vejo que lá atrás foi difícil, mas eu não conseguia... Na época você não enxergava? Não, eu não enxergava. Eu dava um passo de cada vez, não dava certo de um jeito, eu ia do... Eu falo que hoje, a gente ficando mais velha, a gente fica mais medrosa, né? A gente se compara muito, mas lá atrás, não. Eu falava, não deu certo de um jeito, eu vou tentar... Vou de outro. Eu não tinha condições de colocar um banner na frente da minha casa, eu fiz uma cartolina. Fui lá, peguei uma cartolina, escrevi unha bonita, pé e mão, coloquei meu telefone, peguei uma caixinha de leite, sabe caixinha de leite? Sim. Desenhei, porque eu fazia unhas artísticas, desenhei, coloquei lá, peguei uma fita, como chama aquelas fitas transparentes? É aquela durex grosso, né? Durex. Eu impermeabilizei minha cartolina, Caraca. coloquei 4 araminhos e coloquei no meu portão. Aquilo ali, pra mim, não era dificuldade nenhuma. E você não tinha vergonha? Não tinha. Aquilo era... Não tive vergonha. Nada disso. Então, lá atrás não era difícil. Hoje eu enxergo que eu não tinha espaço para trabalhar, que eu precisava começar no meu quarto, ou eu ia para a sala, ou eu não tinha material necessário, eu não tinha cliente, as pessoas faziam unha comigo e não voltava mais. Isso era dificuldade para mim lá atrás. Hoje não, hoje eu enxergo, mas lá atrás não, eu não enxergava isso. E você se sentia desvalorizada na profissão? Você achava que... Na época eu não sentia isso. Na época, acho que você só vivia, né, Gé? Eu só vivia, era adolescente, meus novinha. 18, 19 anos, as meninas, elas metem a cara e vai. E em algum momento, nesse período desse começo, você pensou em desistir? Sim, E o que fez você não desistir, Gé? o meu propósito. De Ficar ter perto uma da sua profissão filha. e ficar perto da minha filha. Esse foi o propósito. Sempre ficar perto Que dela. diferente, que legal isso. Sim. E você tem algum sonho na profissão que você ainda não realizou? Porque hoje a gente tem a sensação, Gé, por exemplo, para quem tá de fora vendo a Jéssica na rede social. Sim. A Jéssica, ela é grande na rede social. A Jéssica, ela já atende menos vezes por semana. Sim. Então, ela não tem aquela agenda que tem que encher, que tem que trabalhar, Não, né? Você já conseguiu realizar todos os seus sonhos? Ou tem sonhos profissionais que você falou, não, eu quero conquistar isso, isso, isso? Nath, eu vou ser sincera com você. Eu ainda continuo sendo aquela Jéssica, assim, um passo de cada vez. Eu não penso lá longe, assim. Não penso. Sinceramente, eu não penso. Eu sempre falo pro meu marido que eu sou meio sem noção, né? Que assim, eu vivo hoje. Hoje, eu nunca imaginei estar onde eu estou. Pra mim, assim, eu sou muito sem noção, Nath. Eu não me vejo assim, como vocês me enxergam. Mas sabia que dá pra perceber? Não me vejo. Mas todo mundo te enxerga assim, Eu Jéssica. falo pra ele, né, amor? Eu falo, Não, você é eu não me uma enxergo potência. assim, sabe? Assim, o que as pessoas falam. Eu brinco, gente, eu não sou famosa, eu sou que nem vocês. Mas é assim, eu até sempre comento um pouco sobre isso, que você já tentou, Gé, mensurar fisicamente a quantidade de pessoas que te seguem num espaço físico? Já chegou a imaginar isso? Não, eu não tenho noção, eu não consigo ver isso. Porque eu acho que eu começo a me assustar quando eu vejo isso. Porque assim, uma coisa é a gente falar, a Nath é uma empresa que tá há muitos anos no mercado, que tem muitas pessoas que trabalham dentro. E você sozinha, vamos falar de rede social. Sim. Tem a metade do número de seguidores que a Nath tem. E eu tenho comigo mais de 100 colaboradores. É uma empresa de mais de 20 anos no mercado. É um trabalho diferente. Sim, sim. Com recursos financeiros diferentes do Sim, que você total. teve pra fazer. Você tem noção? Assim, porque assim, você, às vezes, como você vive o dia a dia, você é uma pessoa muito ativa no processo, é você que faz na unha, isso dá pra perceber. Sim. Acho que você se perde um pouco na dimensão do que você é, de quem eu não você é. consigo ter essa dimensão. Porque a hora que você senta pra olhar, a Jéssica fala, caramba, gente, são 200, quase 230 mil pessoas. Sim. Quantos estádios a gente enche, né? Quantas... Pensa, Sim. né? Eu sou muito sem noção, eu falo isso. Meu marido briga comigo de vez E em em quando. que momento, Jé, isso aconteceu na sua vida? Porque assim, uma coisa é a Jéssica do começo. Como foi isso de... eu fazia o trabalho e postava. Aonde você explodiu?
Eu acho que a gente. Você sabe que eu não sei aonde a gente acabou explodindo, porque foi crescendo assim muito rápido, né, amor? Assim que eu entrei na. Porque eu entrei só pra fazer uma rede social. Na época tinha Facebook. Sim. E a gente, quando teve o Instagram, eu acabei nem fazendo o Instagram, a gente demorou pra fazer o Instagram. E aí a gente começou, acho que em 2019, o Instagram, e eu comecei a postar. Você fazia a unha da cliente e postava? Postava, sem estratégias nenhuma. Então foi. Eu ia postando. Meu trabalho sempre fui assim, muito ativa na rede social no Facebook. Tá. Não importa se eu postava unha, mas eu tava ali postando. Se eu não tivesse unha pra postar, eu tava postando alguma coisa de manicure. Eu sempre Tá. achei assim. Tem que Você ter sempre gostou? Sempre gostei, pegava imagem da internet de unha e postava. Meninas, vão fazer a unha. Sempre fui assim. E eu acho que foi indo. Não existiu, por exemplo, um vídeo seu que viralizou, que você fala, olha, depois desse vídeo... Não, foi uma coisa Foi um gradativa. crescimento, foi indo. E até hoje, né? Porque se você olhar a minha rede social, ela é totalmente diferente. Eu falo da minha história, eu conto muitas coisas. Então, não é aquilo só a unha que eu posto, porque eu acho muito importante você falar para as meninas a realidade da nossa profissão. Então, eu sempre falo que tudo que eu coloco lá é sobre mim. Sim. Você não vai ver nada que não seja sobre mim. Seja uma frase de incentivo, é momento que eu estou passando. Tá. E que eu sei que aquilo lá vai ajudar outras mulheres. De repente eu falo, nossa, eu tô passando por essa situação, Jesus. Aí eu falo, eu vou colocar isso, porque eu sei que se eu tô passando, Elas muitas também. pessoas estão passando. E é onde que conecta, sabe? Com elas também. E em que momento, Gé, você se tornou uma instrutora? Que você falou, não, opa, eu vou ensinar as pessoas. Foi quando meu marido sempre brigava comigo para eu dar curso. Toda a família, na verdade. Porque você fazia muito bem. Fazia fato. muito bem. E aí eu falava, não é para mim. Não quero. Sério? Ou não é para mim. Não tenho paciência. Não sei dar curso. Não sei. Tentei até dar um curso. Eu lembro que o meu segundo curso eu saí chorando. Mas por quê? Porque eu não sei se. Não sei, eu me perdi Entendi, na hora de entendi. dar o curso. Talvez a aluna não teve um resultado que eu imaginei que teria. Aí você que se isso é culpou. normal acontecer, né? E aí eu saí de lá chorando. Eu falei, não é pra mim. Não quero, não vou dar curso, não tento. Meu marido brigando comigo. O tio dele, que sempre falava pra mim também, brigando comigo. Você precisa dar, menina, curso, que não sei o que, você tem potencial. Eu não. Até que um dia, eu recebi uma mensagem no meu Instagram de uma seguidora que era manicure. E aí ela me mandou uma foto. Não, me mandou uma pergunta assim, Jéssica, pra que serve aquela base branca que vocês passam na unha? Que você passa na unha? Eu passo antes da esmaltação ou depois? Eu falei, que base? Aí ela me mandou uma foto de um extra brilho. Na hora que eu olhei o extra brilho, eu falei, não. Ela é profissional. Tá na área, deve ter feito o curso. Como que ela não sabe para que serve um extra brilho? E aí eu entendi que o pouco que eu sabia era muito. Para quem não sabia nada. E foi aonde eu comecei a dar dicas, comecei a ensinar. E tudo online? Tudo online. Tá. Comecei a ensinar tudo que eu sabia e foi indo. Foi dali que começou. E você fazia presencial ou não? Fazia presencial, dei bastante curso presencial já dei de turma também. E você prefere presencial ou online? Eu acho que os dois são legais, assim, mas são diferentes, né? Assim, a forma de ministrar. Eu acho que o curso presencial ele é bom. Porém, eu acho que é mais experiente para a aluna, mais do aprendizado, dependendo da aluna, ela precisa muito mais de um dia
Entendi. Então, eu acho que um curso online, ele é muito bom porque você pode ensinar diversas maneiras. Eu sou uma instrutora muito comunicativa, eu gosto de ensinar no mínimos detalhes, passo a passo, pega o alicate desse jeito, vira aqui, vira dali. Então, é um curso mais demorado. E a gente vê que você tem mais de 4.000 alunas, né? Mais Formadas. de 4.000 alunas formadas. E a maioria, eles são tudo iniciante. Então, você imaginou fazer um curso presencial? Não ia ser bem difícil atingir essa quantidade de pessoas, né? Essa quantidade e o tempo também necessário para elas saírem de lá aprendendo mesmo. Que legal. E eu queria te fazer até uma pergunta. Você estava falando dos sonhos, né? A gente acabou mudando de assunto. De sonhos profissionais. O que você almeja daqui para frente? Eu não sei lá o que eu almejo. Mas existe algo que você queira fazer? Alguma coisa profissionalmente? Porque a gente sempre escuta, Natália, eu quero dar um curso fora do Brasil. Eu quero ter uma formação fora. Ou eu quero... Teve uma convidada que falou, eu quero rodar todas as capitais em 2024. Vou dar um curso presencial em cada capital. Você tem algum sonho nesse sentido? Nesse sentido, não. Eu tenho um sonho, assim, de... Sei lá, abrir uma escola. Já pensei, Que legal. assim. Já pensei nisso. Tá longe. Pensei. Já veio aqui na minha mente. Que legal. Talvez Deus realize, né? E pessoais, Jé? Olha, eu já tive muitos sonhos materiais. Ter minha casa, ter meu carro. Já pensei muito nisso. Deus abençoe com o nosso carinho para caber tudo isso de criança. Porque bastante gente, né? Bastante gente. Já tive o sonho, assim, de ter muitas coisas materiais, mas hoje, assim, material, eu acho que eu não tenho um sonho mais, assim. Eu quero poder criar meus filhos na presença do Senhor, ficar pro resto da minha vida com a minha família. Que delícia. É o que eu sonho, sabe? Assim, hoje no momento. O que tiver em volta, Deus abençoa. Que legal ouvir isso. E vai, sabe? Eu penso Que legal. nisso. E você acha que hoje a profissão de manicure ela é reconhecida? Ou você acha que a sociedade ainda tem um pouquinho de preconceito? Como você encara? Eu acho que é valorizada sim. Tá. Eu acredito que seja valorizada. É lógico que tem uma porcentagem que não valoriza. Mas eu sempre falo assim da valorização não só na profissão, mas tudo que está por trás, sabe? A profissional, ela precisa se valorizar, não porque tem que me aceitar como manicure, não. Ela tem que olhar a história dela, tudo que ela viveu. Estabelecer os limites, né? Tudo que ela viveu e ela falar, poxa, quem precisa se valorizar sou eu, não o próximo, não o ser humano. Eu sofri lá atrás todos os processos, sabe? Assim, então, é lógico que tem uma mínima parcela que desvaloriza, porque isso sempre vai ter em todas as profissões. E melhorou muito do que era, né, Gé? Nossa, você hoje que a tá gente tem 13 muita anos, oportunidade. Quando que a gente teria a oportunidade de estar aqui? Isso é Muitas mulheres. Quando você teria a oportunidade de trazer muitas mulheres pra cá? E se as meninas quiserem, elas chegam aqui. É só elas acreditar nelas e lutar. E não desistir, né? E não desistir, correr atrás. E você, como instrutora, você acha que manicure é um dom ou a pessoa consegue aprender? Os dois. Conta a sua opinião pra gente sobre isso. Eu acho que os dois. Tem aquela que é o dom, que já nasce lá com a alicate. Que é até mais fácil, né, pra ela. Tudo muito mais fácil. E tem quem aprende. Eu fui Na assim. garra. Eu fui assim. Eu não sabia fazer unha. Não sabia nem pegar num alicate. No meu primeiro teste, eu ouvi isso na minha cara. Você não sabe nem? Então, eu fui me aperfeiçoando. Eu fui aprendendo. E eu aprendo até hoje. Pro resto da vida a gente vai aprender. Mas também tem aquelas que têm o dom mesmo. Que já tem um lado mais... É filha de manicure. Que, minha mãe é o dom, filha de manicure. Ou aquela que tem uma habilidade manual fora do comum. E tudo que ela faz, né, manualmente fica maravilhoso, mais fácil. Eu acho que os dois tá aí. Não é só de dom, vai aprendendo. E uma coisa que eu queria entender um pouco do seu passado. Quando você começou, você cobrava barato, demorou para ter clientes, você foi trabalhar num salão, se aperfeiçoou, pegou experiência, voltou para sua casa. Como foi encher a sua agenda nessa época que você trabalhava na sua casa? Foi um longo período. Foi um longo período de mais ou menos uns 4 anos para minha agenda fechar. Isso é legal você falar, Gé, porque elas acham que Não. é muito rápido, que em 4 meses ela tem a agenda lotada, que ela já... Isso é mentira.
A não Ótimo. ser que você entre na profissão arrasando, fazendo um trabalho perfeito. Isso se você for uma profissional e souber tratar a sua cliente. Porque não é só sobre fazer unhas. Então, Não é só técnica, né? não é só técnica, é como se portar, como ser cordial, como você ser uma profissional que tenha ética. Então, eu levei mais ou menos para fechar a minha agenda uns 4 anos. Só que eu sempre fui muito, muito para frente, inteligente. Foi 4 anos curto ainda. Porque poderia levar muito mais. Estou aí 13 anos na profissão. Então, assim que eu saí do salão, eu saí com uma mentalidade assim. Tem 3 profissionais lá no meu bairro. E eu preciso... As 3 profissionais falam muito dela e eu preciso ser a 4ª. Então, as pessoas... Você conseguiu, Gé, tirar alguma cliente do salão para sua casa? Não. Não, isso é bom ponderar também. Não, porque o bairro onde eu morava era mais periférico, né? Mais periférico e o salão... Outro público. O salão onde eu morava era onde mais... trabalhava era elitizado. É, 17 profissionais, né? Isso, então eu não trouxe nenhuma. Você começou do zero, de novo. Comecei do zero de novo. Eu atendia uma ou outra clientinha enquanto eu tava de folga. Mas assim, comecei do zero. E eu falei assim, eu preciso descobrir o meu diferencial. E nessa época você cobrava quanto um pé em mão, Gé? Na época, eu acho que era R$18 pé em mão. Nossa, já. tá. Assim, mais ou menos R$18, eu acredito 18. Quando fazia promoção era 15. Tá. Então era R$18 pé em mão, se eu não me engano. E aí eu falei, preciso descobrir o meu diferencial. E aí eu comecei a atender uma outra cliente, eu era muito inteligente, eu perguntava pra elas, e aí, o que vocês gostam de fazer na unha? Tal. Ah, mas eu já pensava, né? Ah, gosto de fazer unhas artísticas, mas a fulaninha não fazia. E eu tinha uma arma na mão, que eu fazia unhas artísticas no Você pincel. sabia desenhar? Nossa. E foi aonde eu comecei. Peguei imagens na internet que naquela época podia, não tinha problema nenhum você pegar unhas decoradas, eu comecei a postar. E aí eu comecei a adquirir cliente. E aí as pessoas não falavam mais, aquela manicure lá que não sabe fazer unha. De Até a 18 referência. anos. Não falava mais isso, falava, aquela mocinha lá Ela da rua desenha, tal, ela sabe fazer. ela sabe fazer unhas artísticas. E foi aonde eu fui descobrindo o meu diferencial. Mas mesmo assim lutando, 4 anos, plaquinha de cartolina, e fui indo, pintei no muro da casa, e fui indo, trabalhando no espacinho assim, trabalhava na minha cozinha, na minha sala, e foi indo até eu conseguir encher a minha agenda de clientes. E nessa época que você conseguiu encher, você trabalhava quantos dias por semana, de que horas até que horas? Eu trabalhava de terça a sábado. De terça a sábado, né? Eu trabalhava de terça a sábado. No início, eu trabalhava das 8 e não tinha mais horário. Eu já atendi cliente 9 horas da noite. Pra acabar meia-noite. E aí, depois que nós casamos, nós conversamos, como era 4 crianças. Falei, não, vamos ter que ter um horário pra gente poder... corte, né? 6 horas da tarde, porque a gente tinha criança, meu esposo trabalhava de madrugada. Nossa. Na usina, então foi um período das 8 às 6 horas da tarde, por um período também. E nessa época a sua renda já era legal, já? Você já conseguia manter a sua família, Já colaborar? já conseguia. Antes de eu me casar com meu esposo, eu sustentava a casa. Ah, A entendi. trancos e barrancos, Mas mas a sustentava. gente sustentava a casa, eu sustentava a casa sozinha com as 2 crianças. E depois a gente foi crescendo só. Que legal isso. E eu queria, uma coisa que eu tenho dúvida, eu acho que todo mundo deve ter, eu queria entender a sua rotina. Por exemplo, hoje você continua atendendo, Sim. como que é? Você atende quantas Eu vezes? atendo de quinta, sexta e sábado, das 8 às 6. Eu atendo muito pouco hoje, em média de umas 4 clientes por dia. Tá. Segunda, terça e quarta eu cuido dos meus cursos, das minhas alunas, no suporte com elas. E todo o planejamento da minha rede social, porque eu faço sozinha. Gente, ela faz sozinha. Então ela responde direct, ela posta, ela Sim. faz stories, tudo é ela. Vocês falam comigo, viu? Não é com ninguém. Você já tentou terceirizar isso ou não? Já tentamos, né? Uma época a gente teve uma equipe, eu acho que em torno de 1 ano, mais ou menos, né? Foi E um gostou, ano. não curtiu? Olha, foi muito bom o período que nós passamos juntos, foi de grande crescimento, mas acabou a parceria e depois eu segui sozinha. E assim, não é cansativo, o Gé? É super, principalmente psicologicamente. É porque eu falo, não existe vidas atrás
tem um ser humano, né? Com vontade ou sem vontade. Existe um ser humano por trás da rede social e é muito cansativo, porque você não tá ali só para mostrar técnicas. Você tá ali, eu principalmente mostro a realidade da nossa profissão. Se der certo, deu certo. Se der errado, eu vou mostrar, ó, não dá certo isso daqui. Ó, você vai sofrer. Isso daqui você vai passar pelo deserto. Legal. Eu vi que você mostra mesmo o real, né? Sim, super real. E você, tem alguma coisa que você faz hoje, já que você não gosta? Por exemplo, não gosto de, sei lá, responder direct. Eu não gosto de criar conteúdo. Não, eu gosto de tudo. Eu gosto bastante de mexer. E você gosta, porque é muito diferente o atendimento em mesa Sim. e a interação de rede social, de Sim. viver. São coisas cansativas, Sim. que demandam bastante tempo Sim, e que verdade. são totalmente diferentes, né? Total. Você gosta mais de uma coisa ou da outra ou não? Eu acho que eu gosto mais de ministrar cursos. Que legal. De ter aquela conexão com as alunas. Tá. Eu acho isso muito importante, estar ali do lado delas. Mas também gosto muito de atender, né? Você pensa Foi em dali que eu parar, comecei. Jé? Penso. Porque a gente sempre vê que chega um momento que não tem mais como, né? Não Você tem- conciliar. A gente não aguenta também, né? Chega uma hora que não dá. Mas eu penso em parar, sim. Não agora, mas eu Mas penso. você pensa. penso. E as clientes vão entrar em pânico, porque assistirem o podcast, elas já vão. Elas já vão ficar... Como assim, Jéssica? Você nem avisou nada? A gente vai ser a última a saber. Como assim? E, Gé, falando em rede social, você tem muitos seguidores, é extremamente ativa. Sim. Junto com a parte boa da rede social, que é ficar conhecida, ser procurada pelas marcas para fazer parceria. Como é a parte ruim? Como você lida com a parte ruim, que é hater, pessoa que opina em algo que você não convidou, que você não Já perguntou? passei dessa fase de ficar brava. Como é a Jéssica hoje? Já passei, sou de boa. Mas não te afeta. Hoje não mais. Mas no começo, Nossa, a gente até brigava, né? Se mandava, se respondia, os haters. Mas hoje não. Hoje eu entendo quem eu sou. E eu entendo da técnica que eu falo. você tem segurança, né? Eu tenho segurança do que eu estou falando, eu sou experiente na área. Muitas vezes essas pessoas que vão lá e falam mal, elas nem são da área. Entendi. E quem são? Hoje eu vejo que ela ainda não chegou àquele nível, Tá. entendeu? Então a Assim, Jéssica ignora essa pessoa. eu ignoro total, eu gosto porque dá engajamento lá na minha... Todo mundo comenta isso aqui. Continua porque tá dando engajamento. Tá dando vai. engajamento, então eu deixo, mas assim... Eu já liguei muito, já fiquei muito triste, já chorei já algumas vezes. Verdade? Sim, porque você... Eu falo assim, imagina esses famosos, coitados, Nossa, deve do ser que deve insuportável. passar. Porque hoje em dia as pessoas estão muito amargas, elas acham que, não sei, o que acontece, elas querem acabar com o ser humano. Então hoje eu já não ligo mais, até brinco lá na rede social, às vezes eu falo, gente, ó, estão falando isso de mim. Aí as meninas defensoras vão lá e vai brigar, né? É porque já cara? deve ter uma legião, né? De meninas falando, não, aqui não, né? Não, elas ficam bravas, elas vão lá. Mas eu já fiquei muito chateada. Hoje eu não ligo mais pra isso, porque eu entendo do que eu estou falando. Aquilo lá eu tô vivendo. Quando eu vou aplicar uma técnica, eu sei daquilo que eu tô falando. É um assunto que você domina. que eu entendo e acabou. Eu não ligo mais, sabe? Já liguei Que legal. bastante. E como é a Jéssica demitindo clientes? Porque eu acho que elas têm muita curiosidade de entender. O maior medo delas, o maior desafio delas é encher a agenda. Sim. E aí, quando você enche, como que você, por exemplo, demite um cliente? Ou você já precisou fazer isso? Eu acho que eu não me lembro de ter precisado demitir clientes, assim. Mas é difícil, né? É. Porque no início da profissão, por mais que as pessoas não entendem, você precisa se sujeitar a muitas Algumas coisas. coisas, né? Você vai se sujeitar com um cliente mal educado. Você vai se sujeitar com um cliente que atrasa. Isso é a realidade. Não Até adianta você formar falar. a sua carteira, né? Não adianta falar assim, não. Atrasou não 10 pode. minutos, tchau. Tchau. Chegou uma época que eu pude fazer isso. Porque você já tinha a sua... Porque eu já tinha a minha agenda fechada. Agora não, lá no início eu tive que aguentar cliente que marcava 3 vezes e não vinha, e na quarta eu marcava e esperava. No início é assim, infelizmente, a gente tem que aguentar, mas chega um nível que você não pode suportar mais. Perfeito. Porque você já não precisa mais daquilo, Perfeito. sabe? Então, mas eu não me lembro de ter despedido o cliente, não, mas...
E já na época que você era muito ativa, você atendia quantos clientes por dia? Eu atendi em torno de 9 atendimentos por dia, das 8 às 6. E você demorava mais ou menos quanto tempo? Pé em mão, 2 horas eu levava. Eu vejo que elas se apegam muito nisso, né? Ah, demais. Hoje, no entanto, eu tenho 13 anos de profissão, eu levo mais tempo do que antes. Por quê? Porque hoje eu entendo o que é entregar um trabalho de excelência. Não é só o tempo, né? Não, e as pessoas acham que quanto mais tempo está na profissão, mais rápido elas vão ser. E não é isso que acontece. O tempo em mesa, eu falo que é um estudo, né? Que eu até ensino isso no meu curso, é um estudo. Um estudo, você precisa analisar tudo. Você está no início da profissão, você vai levar em média de 4 a 5 horas para fazer um payment. E isso é o normal, né? Normal. Você acabou de entrar. A minha primeira cliente oficial, quando eu atendi depois do curso, eu levei 6 horas para fazer pé em mão. Você imagina a sua, e a cliente era manicure. Pai amado. E fiz aquela francesinha no polegar. Lembra? Sim. 6 horas. Então, uma Nossa, aluna... e francesinha ainda, né? O branquinho que branquinho mancha. que mancha, a francesinha. Então, é um estudo completo. Uma iniciante, até 5 horas ela vai levar um payment. Quem está na área há um tempo, quanto mais cliente você atender, quanto mais dias na semana você atender, aí sim você vai diminuir o seu tempo. Que nem eu trabalhava de terça a sábado, era muito mais fácil ser ágil. É verdade? Porque eu tava com o meu corpo quente. Então, ó, agora não, a iniciante acabou de entrar, ela atende uma cliente a cada uma vez por mês. É difícil. Como que ela cria hábito, né? Prática. Faz não sentido. tem como, uma vez por mês ainda atende cliente que faz 45 dias que não faz a unha. Entendi. Se eu pegar uma cliente de 45 dias, eu vou levar Você 3 vai horas. É. Você entendeu? Então é sobre isso e não é sobre o tempo que, eu tô perdendo dinheiro. Não, você tá ganhando dinheiro. Porque Investe nisso. Quem entrega um trabalho de qualidade sempre vai ter o retorno da cliente. Por Entendi. mais que ela vá embora, vai falar assim, 3 horas essa manicure, ela demora demais. Mas ela nunca vai sair falando mal de você. Ela vai te dar a oportunidade de você voltar. Agora, uma cliente que vem e você tenta ir rápido. Faz horrível. 1 hora faz horrível, ela vai embora. E fala mal. Ela vai falar mal de você pro resto da sua vida. Pro resto da sua vida. E vai falar pra todo mundo. Não vai lá na Jéssica. Ela é péssima. Ela é péssima. Você entendeu? Então, é sobre você pensar lá. Perfeito. E na sua opinião, você que convive com muitas mulheres, escuta muitas histórias, o que atrasa o sucesso numa profissional que está começando na área? A comparação. A comparação atrasa demais. E elas se comparam geralmente com quem tá com quem tá no ápice, né? Com quem tá lá, ó. E eu sempre falo para elas que elas têm que entender a realidade delas. Pode estar as duas no mesmo nível, no mesmo tanto de tempo. Mas eu, Jéssica, mãe de 5 filhos, esposa, dona de casa, a única pessoa que cuida da rede social, eu posso me comparar com uma menina nova? Com uma estrutura, que não tem filhos. Que tem uma equipe que não tem? Não pode. Eu não posso me comparar. Você entendeu? É sobre isso, é sobre você entender a sua realidade. Se você estiver na mesma situação que a outra profissional, aí sim, opa, peraí, o que tá acontecendo? Mas não, é isso que acaba, sabe? Elas entender, ou se comparar no início mesmo. Por exemplo, o meu início eu levei 4 anos para adquirir uma agenda. Mas não quer dizer que ela vai levar 4 anos. Você entendeu? Ainda mais porque hoje mudou muito, né, Gê? Ela pode levar menos, ela pode levar mais. E hoje, assim, vamos falar assim, bem aberto, elas têm acesso a coisas que há 13 anos atrás não tinham. Nunca! Quantas vezes eu passei madrugadas Na vendo sua época, vídeo por exemplo, de internet. tinha um curso de uma profissional por R$67 na internet? Nunca! Nunca tinha Live curso. grátis, Não conteúdo tinha no YouTube. isso. E sabe o que eu fazia? Porque eu queria aprender a fazer unhas artísticas para me destacar. Eu via vídeo do YouTube de madrugada. Eu ia lá, sentava ali na caixinha de leite e eu fazia. Hoje não. Hoje, se você abrir o meu Instagram, ele é uma escola. É uma escola. Gratuita. É uma escola. Não, a pessoa, se ela ficar consumindo o seu conteúdo, ela aprende. Ela pelo menos começa. Sim, ela começa. Ela pelo menos começa. Ela começa bem no nível mesmo. Isso é verdade.
E ainda falando sobre a época que você atendia muito, você chegou a trabalhar com pacote ou mensalidade? Eu trabalho até hoje. Me conta um pouco disso. Eu gosto muito. Pacote ou mensalidade? Ou você não tem Pacote, diferença? eu acho que é a mesma coisa. Tá. O que você... Me conta como que funciona o seu pacote. O pacote é eu fecho um pacote por mês. Tem, eu acho que 3 tipos de pacote. Tá. 4 mãos e 2 pés por mês. 2 mãos e 2 pés. Não, é só 2, né? 4 mãos e 2 pés, 2 Ou mãos e 2 2 milhas pés. pés. Por mês, a cliente paga Ela tem um tempo pra usar. um mês. Então, Não perfeito. pode passar de um mês. A gente brinca, a gente sempre fala aqui, Jé, que por que a gente fala de pacote e mensalidade? Sim. Porque tem meninas que vendem o pacote e ela só dá um número de serviços, não o É que período não- de tempo. Mas aí é porque ela não colocou a regra do pacote dela. Então, por isso que elas não fala, gostam. você pode fazer 4 pés. Ela falou, não, aí você fica 2 meses pra fazer. Não, isso é regra, Perfeito. não pode. Então você Tem estabelece o período. período, um Como mês. se fosse uma academia. Você vai Sim. pagar, utiliza. Não utilizou. Claro, isso. É claro que existem exceções. Sim. Alguma coisa acontece ali, Jéssica, não vou poder ir essa semana, que não sei o que. Ou a gente troca o horário para a semana, ou se você tiver agenda cheia, você não vai ter mais horário naquela semana. Uma vez ou outra, mas tem que estabelecer a regra Então ali você do sempre pacote. trabalhou. Sempre trabalhei. E eu acredito que o pacote ele é muito importante para fidelizar clientes. Porque dependendo... Isso te ajudou, Jé, Sim. a ficar mais estável financeiramente? Sim, claro. A ficar previsível a sua renda do mês Claro, seguinte? porque o que elas confundem é assim, não compensa. Não, é você que gasta. Estabelece a regra. Sim, estabelece a regra, mas elas falam que não compensa financeiramente. Não, é porque você gasta, mas Você porque recebeu você deveria. antes. Você entendeu? Então você tem que se organizar financeiramente ali para você não gastar o dinheiro do pacote. Você lembra quantas clientes você tinha de pacote, Jé, Ah, na época que você... Que eu trabalhava, eu tinha em torno de umas 40 clientes. Caraca. De fixa, de pacote. Quando aí foi assim, a gente... Eu acho que isso é o sonho de toda manicure, né? Porque você tá garantindo o seu mês. Sim, Né? sim, eu sempre... Isso é muito poderoso para fidelizar clientes. Perfeito. Eu acho muito bom. E Jé, falando ainda sobre atendimentos, você se lembra de algum mês que você falou, nossa, eu faturei muito como manicure? Então, como eu tinha clientela fixa, todo mês eu faturava o mesmo valor. A não ser que eu aumentasse. Tá, que você trabalhasse mais. Que eu trabalhasse mais, mas como a minha agenda ela era fechada de terça a sábado, todos os dias tinha a cliente, não tinha horário mais, era sempre o mesmo valor, fluxo. o mesmo fluxo, não tinha. E você, assim. como manicure, chegou a ganhar quanto, Jé? Ai, na época, amor, você sabe? Mais de 3 mil. Reais. Só como manicure, Só atendendo manicure em mesa. tradicional, fazendo só unha mesmo. E você já imaginou fazer um salário assim como manicure? Não. Porque eu me lembro que muitas pessoas que a gente conversou começavam, ela falou, não fazia nem R$60 no mês, 80, 40. Sim, a gente começou assim. Com R$13 pai mão na época. Quantos clientes tem que atender, né? Nunca imaginei isso lá atrás, né? Imagina, se fosse Isso há hoje. quantos anos, Jé? Faz um ano que mudou, né, amor? Nós mudamos. Faz mais ou menos um E ano. hoje, uma pessoa que conseguir fazer basicamente o que você conseguiu, de ter uma agenda cheia, de trabalhar de terça a sábado, das 9 da manhã às 6 da tarde, quanto você acha que ela consegue ganhar? Olha, eu tava fazendo um cálculo esses dias, depende do valor que você vai cobrar. Mas a gente fez um cálculo lá no Instagram de R$40. Um pé e uma mão. Um pé e mão. Se Barato, a pessoa... um preço Sim. bom. Dependendo da cidade, é o valor padrão. Tá. 5 clientes por dia dá em torno de R$4.800. Hoje, né? Bruto. 5 por dia. Por dia. E, ó, elas acham que isso é impossível. E isso é possível, sim, você conseguir ganhar esse valor e você atender essa quantidade de clientes, porque elas acham que, não vai Por atender. dia nunca vou conseguir. 5, vai conseguir sim. Por um valor de R$40, você vai ganhar bruto R$4.800 por mês. Nossa. 5 atendimentos, isso mesmo. Hoje a gente vê que tem uma imensidão de oportunidades, né? E a gente vê que elas têm algumas dificuldades em relação a... fiz um curso, sou manicure, a técnica eu domino. Aí qual que é o próximo passo? Conquistar clientes. Não adianta você só saber fazer unha se você não tiver os clientes. Sim. Depois que elas conseguem os clientes, qual a dificuldade que a gente sente que elas têm? Administrar o dinheiro. Sim.
de poder fazer uma reserva para comprar material, porque, né? Porque ganha todo dia um dinheirinho. É. Aí vai lá e gasta, vai Você lá tem e alguma gasta. dica nesse sentido, Jé, Sim, para elas? eu sempre falo, eu sempre até ensino as meninas, as minhas alunas, O que que é você básico. fazia? Ó, basicamente, o que elas precisam fazer? Anotar tudo o que elas gastam todos os dias e anotar o que elas vão gastar com material no mês. Aí, o que elas vão fazer? Elas têm um fechamento no sábado. Então, chega no sábado, elas vão somar tudo que elas ganharam e tudo que elas gastaram. Elas vão fazer isso durante quatro semanas. Chegou lá no final do mês, elas vão pegar vão somar todo o dinheiro que elas ganharam e todos que elas gastaram. E elas vão ver o quanto que elas ganharam e o quanto que elas gastaram. Vão ver que tem alguns gastos desnecessários, porque tem que anotar até uma bala. Você fazia isso? Eu fazia isso. Chegava toda semaninha, a gente fazia isso da anotação. E é assim que é básico, não precisa fazer nenhum curso de financeiro, é só fazer isso. Aguentar uma semana, Mantém o dinheirinho lá. mantém o dinheirinho todo sábado e faz esse cálculozinho. E hoje, que você atende menos, você tem parceria com marcas? Como que funciona? Você é aberta a isso? Você tem outros tipos de renda? Como que funciona? Não, eu só tenho a renda, minha renda é do meu atendimento e dos meus cursos. E as empresas, como funciona, Jé? Eu tenho parceria com a Rosa Estilosa, Tá. que é de base, amolecedor que eu amo muito, que eu gosto de trabalhar e só. E aí só tem você, lá. as parcerias que você faz é com remuneração. Não, Que legal. só produto. Com produto, entendi. Sim, só produto. Mas você deve ter bastante convite, né? Tem. E por que você não associa? Porque eu como instrutora, eu preciso falar a verdade Entendi. dos produtos. Entendi. Então, eu sou muito Você não assim. aceitaria, por exemplo, pelo dinheiro? Ah, Não. entendi. Eu não gosto disso. Porque eu tenho que falar, eu mostro isso para elas. É dia a dia, né? É dia a dia, elas vê eu usando, elas vê eu trabalhando. Então, eu não posso usar um produto que eu não gosto Só porque você está recebendo. só porque eu tô recebendo e eu mostrar na minha rede social. Ai, gente, que top. Não, eu não faço isso. Entendi. Não gosto. Entendi. E eu queria, Jéssica, que você deixasse que você comentasse um pouquinho, porque assim, a gente viu que você é uma menina. Uma menina, porque é nova, mas é uma mulher que tem 5 filhos, 4 que moram com você, que tem uma história de vida que não foi fácil, que eu acho que você já começou se superando desde muito cedo. Sim. Que é perder uma mãe, ser criada pela avó, numa casa cheia, com todas as dificuldades. Por que você acha que você deu certo? Porque eu persisti, né? E por que você persistiu? Porque eu tinha um propósito. Que legal isso. Tinha um propósito. Muito claro, né? Sim. Tinha um propósito. Todas as vezes que eu pensei em desistir, por mais que eu apanhasse ali, eu sempre lembrava que antes o propósito era a Emily, hoje é a minha família. Hoje aumentou, né? Ele Hoje é maior aumentou, ainda. Ele é maior ainda. Então hoje eu sonho em ter uma vida de qualidade que eu pudesse ficar perto da minha família. E eu estou em busca disso. Porque já não é mais uma, né? São 4 crianças, São um 4 marido. crianças, marido, a minha família. Então eu persisti por causa disso. Porque eu tenho um propósito. E eu sempre falo isso para elas. Que todas as vezes que elas pensarem em desistir, elas precisam lembrar o que fez elas chegarem até a profissão. Se é o filho, se é o marido, se é o sonho de sustentar a casa. Eu falo que é coisa simples. É um sonho de ir até no mercado sem usar calculador. Poder comprar o que tem vontade, comer Poder num restaurante que quiser comprar comer. sem pensar no dinheiro. Então esse é o foco, esse é o propósito. E elas vão conseguir chegar a esse momento. É só elas persistir, elas acreditar, colocar Deus em primeiro lugar, é claro, porque sem Ele não vai. E seguir em frente, no propósito. Foco no propósito. Se você pudesse deixar um recado hoje do que a Jéssica passou, da sua história, o que você falaria para elas? Tem alguma coisa na sua história, Jé, que você mudaria? Eu acho que eu não mudaria nada, sim. Faria de novo. Isso me fez chegar aonde eu cheguei. Porque era pra ser, né? Daquele jeito. Que bom. Mesmo doído, né? Era pra ser dessa forma. E é o que eu falo. Não tenta pular processo, não.
Se você pular processo, vai dar errado. E uma hora a conta vem, né? Uma hora a conta vem, vai dar errado. Pular processo, vai dar errado. Primeiro tem que ficar ruim pra ficar bom. Tem que ser assim. E você quer deixar alguma frase, falar alguma coisa direto para elas, para o seu público? Porque aqui a gente tem pessoas que já conheciam a Jéssica assistindo, pessoas que não conheciam, que estão conhecendo hoje. Tem alguma marca registrada que você quer deixar? Falar alguma coisa? Gente, a gente tem que acreditar que tudo vai dar certo. Por mais que você que esteja no início, ou tá no meio aí, tá meio confusa do que você deve passar, você precisa ser como águia. Forte, guerreira, corajosa e lembrar que você vai voar muito alto. É só você querer e você não desistir. Continuar no processo sem pular etapas e acreditar que Deus ele vai te levar no melhor lugar. É isso que eu queria deixar. Que legal, gente. Gente, a Jéssica, ela é extremamente tranquila, então é uma conversa que flui. E ao mesmo tempo que ela passa essa tranquilidade, ela mostra essa força, essa garra que ela tem. Então hoje eu queria agradecer em especial a Jéssica por ter aceito o nosso convite, por ter se deslocado de Araraquara até Sorocaba, por ter vindo com o coração aberto para contar um pouquinho da sua história. E para dizer para você que é exatamente isso que faz pra gente valer a pena algumas coisas também. Porque quando a gente decidiu o projeto, a gente queria dar palco para as pessoas que fizeram a Nath continuar no mercado. E essas pessoas são vocês, manicures. Que eu tenho uma manicure que está comigo há muitos anos, e muitas das coisas que eu penso, eu lembro dela, porque ela é uma mulher forte, que não desistiu, que continuou, que o marido foi embora e ela continuou, que ela trabalha, que ela não se vitimiza, que ela faz do problema, ela faz do limão uma limonada, a gente sempre brinca. Então, eu acho que, não diferente das convidadas anteriores, a Jéssica demonstrou o que é ter na atitude, né? Então, a proposta do podcast é justamente essa. É trazer histórias verdadeiras e reais para vocês, que tragam mais autoconfiança, que tragam mais autoestima, que mostrem para vocês que o caminho ele não é fácil e ele não é curto, ele é um caminho longo. A Jéssica tá aqui para contar da onde ela veio, como ela começou, aonde ela chegou, e para mostrar que hoje não é mil maravilhas a vida dela, que ela continua tendo os seus problemas, que ela continua tendo os leões para matar todos os dias. Sim, é verdade. E que ainda assim ela continua, ela não desiste, ela não para. Então acho que é uma atitude de colaboração mútua. A Nath, ela só existe por causa das manicures. Quando a gente entendeu isso também, para nós virou uma chave absurda como empresa, de entender que quem consome Nath é a manicure, quem convence a consumidora a usar o Nath é a manicure, porque ela tem aquela marca já fixada na cabeça, ela não quer conhecer o novo. Então, acho que o objetivo é trazer pessoas exatamente assim. Desculpa o palavrão, mas que são fodas, que fazem acontecer. São essas mulheres que levam adiante, né, as famílias, que sustentam as casas, que colaboram para que o marido também consiga evoluir. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado da história da Jéssica. A gente adorou, porque atrás desse rostinho meigo, desse jeitinho doce, existe uma mulher forte, que todos os dias tem uma família para sustentar, para manter, e que ela não desiste. Ela também não vai estar afim, gente. Talvez hoje ela tenha acordado e falado, nossa, tá frio, né? Tem um podcast para ir. E assim ela veio, com o dinheiro dela, sem pedir absolutamente nada em troca. E muito pelo contrário, ela veio totalmente aberta a compartilhar um pouquinho do que ela viveu com vocês. Não é qualquer pessoa que faz isso, porque todo mundo tem uma história, todo mundo tem uma fraqueza, e a partir do momento que a gente senta aqui para contar, a gente tá abrindo um pouco do que a gente viveu. Então eu queria te agradecer de coração, Jéssica, por você ter aceito o convite, por você ter se emocionado, por você ter contado essa história pra gente. Nós aqui da Nath, a gente vai estar sempre de portas abertas para te receber, para você, o que você precisar, a gente puder te ajudar, a gente também vai estar aqui para isso. A gente sempre tem uma convidada nova. Se vocês quiserem comentar aqui no nosso podcast quem vocês querem ouvir a história, vai ser um prazer convidar essa pessoa. Não esquece de curtir, compartilhar, ativar o sininho das notificações. E só para lembrar, todas as segundas e quintas-feiras, um novo podcast no ar. A gente já tem muita gente agendada, muita gente gravada. E todo o nosso podcast está disponível nas principais plataformas de áudio. Muito obrigada, Jéssica. Eu adorei o nosso bate-papo hoje. Obrigada, eu. Nunca imaginei estar aqui. Sério? Não. Ai, pra gente... e é de coração, assim, quando a gente decidiu fazer, até foi uma ideia do Vinícius. Ele falou... Porque a gente tomou uma decisão de... Todo mundo cansa. Sim. Né? E aí teve um momento da Nath que a gente falou... Poxa vida, a gente tá há tantos anos fazendo, né?
O Vinícius tem sonhos, ele é homem, ele gosta de tecnologia. E ele falou, poxa, você quer continuar? Você gosta? Aí ele falou, o que fez a gente chegar até aqui? Eu falei, vi as manicures. Eu acho que a gente precisa. Aí ele falou, Natália, vamos fazer vamos dar palco para elas? Vamos deixar dentro do que a gente consegue oferecer? Porque a gente não é uma empresa enorme que consegue fazer, né, coisas grandiosas. Dentro do que a gente consegue proporcionar, vamos convidá-las para vir aqui, compartilhar nossa audiência com elas e deixar elas contarem quem elas são, como elas conseguiram. Não, isso é muito importante, porque é que nem eu falo, tem uma história atrás, né? E assim, Jéssica, vocês são diferentes, a história das mulheres que vieram, mas vocês têm em comum esse tesão por ganhar, por vencer, sabe? Puta, eu não vou desistir. Sim. E quando você fala da Emily, da sua filha, que você fala, hoje é a Emily, antes era a Emily, hoje é a minha família. Sim. E eu sou mãe. E eu sei tudo que a gente abre mão quando a gente é mãe, né? E eu sou mãe de um. Sim. Né? Você tem 4. Sim. Então eu faço ideia das renúncias que você faz, de tudo, né? Sim. Financeiramente, Sim. de conforto, para poder continuar com os 4 filhos e manter a sua família e seguir. Então, quando você ponderou até essa coisa de quando você for se comparar com alguém, como é a vida dessa pessoa? Sim. Porque uma coisa é a gente falar da Jéssica, que tem um marido, 4 filhos. E uma coisa é a gente falar de uma pessoa que é sozinha, Sim. que é totalmente diferente, né? Eu acho que a partir do momento que você se torna mãe, tudo muda. Muda. E a Se você trabalhava fora, você já fala, não. Totalmente diferente. Não A minha mais. rotina desde que meu filho nasceu é totalmente diferente. diferente. Eu, por exemplo, eu nunca fiquei olhando no relógio quando eu atendi um cliente, porque eu sou do comercial. Eu saía pra trabalhar, eu não tinha hora pra voltar. Sim. Então, se o cliente quisesse ficar 15 horas conversando, eu ficava 15 horas. Hoje, dá 3 horas, eu já. Opa, vou demorar 2 horas pra chegar na minha casa. 4 horas, eu preciso ir embora. Eu já começo a ficar em pânico, porque eu quero ver ele acordado. Sim, é sobre isso, né? Não é mais a gente, né? E as pessoas, elas têm muito o hábito de, eu acho que de ou romantizar ou até glamourizar o que a gente vive. E não é nada disso. Não, né? é perrengue. Você vai passar muito perrengue. E é o foco, né? E a forma como você fala com o seu marido e da sua família é linda. Sim. Uhum. A gente recebe muitos casais aqui. Uhum. E a gente vê bastante diferença Sim. nisso. Então, porque parabéns. eles são importantes, né? Não, sem ele você não teria conseguido. Tipo, não. Eu não tava nem aqui, na verdade, porque meu marido foi o que acreditou muito em mim e acredita até hoje. Então, é muito importante pra mim. Que bom. E parabéns pela sua família. Obrigada.